tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar um pouco sobre a minha história com o Enem. Como é que foi, quantos pontos eu fiz, como é que eu fiz a prova e qual foi o meu TRI. Vou começar falando minhas notas e eu vou deixar aqui embaixo a quantidade de acertos e o respectivo TRI de cada matéria. Começando por matemática. Em matemática eu fiz 39 acertos e o meu TRI foi 826,6. Em linguagens eu fiz 35 acertos e meu TRI foi 690,2. Em humanas eu fiz 38 acertos e minha nota foi 676,8. Em naturezas eu fiz 34 acertos e minha nota foi 678,6. A nota de redação foi 900. Sobre o meu TRI, eu não gostei muito em vista dos meus acertos, porque eu fiz 146 questões e minha média não ficou tão alta assim, mas também a minha redação não foi como eu esperava tirar um 980 e não 900. Então, assim, eu não considero um TRI top, mas foi o suficiente para passar. Como eu dividi a prova? No dia que teve humanas e naturezas, eu fiz dessa seguinte forma. Eu fazia 10 questões de humanas e 10 questões de natureza. Depois que eu fazia 10 questões de humanas e 10 questões de natureza, as que eu tinha certeza do gabarito, eu já passava direto para o gabarito. As que eu tinha dúvida entre uma e outra, eu deixava, que eu ia fazer no final. Então eu fazia alternando 10, 10, gabarito, 10, 10, gabarito, 10, 10, gabarito. Aí chegou no final, eu tinha preenchido uma boa parte do gabarito e voltei as que eu estava com dúvida. E eu fiz esse revezamento de 10, 10 porque as questões de humanas costumam ter textos maiores e as questões de natureza costumam ter conteúdos mais específicos e contas. Então eu preferi fazer isso mesclando. E como eu defini essa forma, foi fazendo simulados em casa e testando várias possibilidades, tipo fazer toda a prova de humanas primeiro e passar para o gabarito, depois toda a prova de natureza e passar para o gabarito. Então eu fui misturando até chegar num modelo que eu achei dinâmico e mais fácil para fazer a prova sem eu me cansar. E no dia de matemática, redação e linguagens, primeiro eu cheguei, abri a redação, li o tema. Aí depois que eu li o tema eu falei assim, tem alguns argumentos. Vamos para a prova de língua estrangeira. Fiz a prova de língua estrangeira, que são 5 questões rapidinho. Depois que eu fiz, que eu li o tema, desviei um pouco do foco e voltei no tema de novo, a minha mente já tinha, selecionado todas as minhas ideias, fiz um brainstorm rapidinho e... Gente, vamos fazer uma onomatopeia. Fiz o rascunho da redação. Depois que eu fiz o rascunho da redação, eu deixei o rascunho da redação e fui fazer a prova de linguagens e matemática. No mesmo esquema, 10, 10, gabarito, 10, 10, gabarito. Só que, além do gabarito, eu fazia 10, 10, gabarito, um parágrafo da redação. 10, 10, gabarito, outro parágrafo da redação. Porque tirar um pouco do foco do que eu estava fazendo e jogar para uma outra área de conhecimento me ajudava a desestressar um pouco e a relaxar e continuar fazendo a prova. Fiquei muito incomodada com o tempo. E no final, matemática, que era um assunto que eu dominava muito, eu tinha poucas questões que eu fiquei em dúvida. E já português, que era um assunto que eu dominava menos, eu fiquei com muita questão em dúvida, então eu tive que acabar chutando muitas questões de português para dar o tempo. Agora eu quero dar uma dica sobre estratégias do SISU. O meu pai fez uma planilha no Excel. Gente, meu pai é fera no Excel, acho que é porque ele é formado em administração, ele usa muito o Excel. Então, pai, se você estiver vendo esse vídeo, você é o top do Excel. Obrigada. O meu pai fez uma planilha no Excel para eu simular o meu SISU. A planilha é essa aqui que vai aparecer na tela. E nessa planilha, a gente fez as estatísticas do SISU anterior, ou seja, pegou os cortes de cada dia, do primeiro ao quarto dia, e fez uma projeção de quanto aumentou do primeiro dia para o quarto, tipo o percentual de aumento que teve nesse ano do SISU, que foi um ano anterior, que foi no caso do SISU de 2016. E nisso, quando abriu o SISU de 2017, a gente colocou todas as minhas notas em determinadas faculdades, porque variou com peso e tudo mais. E depois que a gente fez isso e saiu a primeira nota de corte, a gente já jogou essa projeção que a gente tinha feito do ano passado para essa primeira nota de corte para saber no último dia qual seria mais ou menos a média. E nisso a gente foi acompanhando. Todo dia saiu um corte
eu colocava esse corte menos a minha nota, via quanto estava acima da média ou quanto estava abaixo, e estava sempre atenta quais as faculdades eu passaria e quais as faculdades que eu não passaria. Porque eu conheço muita gente que não tem uma estratégia para o SISU e acaba perdendo a vaga por ficar jogando a nota aleatoriamente. Então eu defini quais seriam as minhas duas opções de faculdade. A primeira foi a UFES, que foi onde eu passei, que é a Federal aqui do Espírito Santo. E a minha segunda opção foi em Florianópolis, na Federal lá de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. E eu sempre deixei essas duas, eu não mudei. Na planilha do meu SISU, que eu ficava acompanhando onde eu estava mais perto do corte e onde eu estava mais longe do corte. Mas no site do SISU, eu sempre deixei as minhas opções pré-definidas para ficar acompanhando em qual posição eu estava no ranking da faculdade. E nisso eu fui acompanhando todos os dias de corte. Eu fiquei muito agoniada, confesso que eu passei muito mal, de ansiedade, porque resolveram prolongar o SISU e eu já não estava aguentando mais. E foi um alívio, assim, quando saiu a nota na segunda-feira, assim, porque eu não aguentava mais. Eu não vou divulgar essa planilha, eu vou deixar alguns prints dela aqui no vídeo e aqui embaixo, porque é uma planilha que foi feita com base nas minhas notas, não são as notas de vocês, e às vezes as projeções, os cortes que estão é para minha cota, não é a mesma cota de vocês, não é para ampla concorrência. No meu caso foram ações afirmativas. Então eu não vou disponibilizar a planilha em si, mas vou disponibilizar imagens dela para vocês saberem como eu montei certinho, para vocês montarem também. E qualquer dúvida sobre a planilha é só deixar aqui embaixo que eu vou procurar responder. Então foi isso, gente, espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever e deixar um like e ativar as notificações do sininho, viu? Beijos, até a próxima!